Dentro de instantes, vamos iniciar nosso webinar. Bom dia a todos. São 9h02, acho que já temos 82 pessoas conectadas. Vamos começar nosso webinar. Eu sou a Patrícia Ferradans, gerente de Previdência da Sigitaprev, responsável também pelo projeto Eu Me Cuido Mais aqui na companhia. Hoje vamos dar continuidade ao segundo pilar do projeto Eu Me Cuido Mais, que é a educação financeira, vai ser conduzido pela Sigitaprev. Então, para me ajudar nessa abertura do programa, eu vou chamar aqui conosco o Osley, nosso gerente de investimentos, para falar um pouquinho sobre o programa. Bom dia, Osley. Bom dia, Paty. Bom dia a todos que estão aí nos acompanhando. E que bela segunda-feira, hein? Iniciar a semana falando sobre educação financeira, né? E próximo de fechar o ano, eu acho assim sensacional. Por que eu falo próximo de fechar o ano? É aquele momento que a gente já começa a ter um nível de despesa maior, chega os presentes, toda a preparação das festas, já começa a fazer o orçamento para 2023. Esse é o meu caso. Já esse final de semana já sentei com a esposa de verificar o que a gente vai fazer aí para 2023, porque a conta tem que fechar, né? E já considerando, né, os investimentos, tá? Mas como a Patrícia aqui mesmo colocou, eu me chamo Osley Oliveira, estou, né, na Sigitaprev, atuando com toda a parte financeira e de investimentos, ao lado aí da Cíntia Silva e da Ellen França, recém-contratada aí pela área financeira e de investimentos da Sigitaprev. Estamos retomando o nosso programa de educação financeira a partir de hoje, né? Eu costumo, até vou fazer uma analogia aqui com Fórmula 1. A gente fez um pit stop, né? Aquela parada para trocar o óleo, colocar um combustível novo e trazer um carro novo, né? E esse carro se chama Mercer e Super Rico, tá? E com detalhe, a Super Rico com uma grande novidade, além dos excelentes profissionais que já tem na casa lá, né? É uma empresa de planejamento financeiro que trouxe agora recentemente o Gustavo Cerbasi, né? A pessoa que vai ser o curador aí desse programa, junto com o Carlos, Jaime, todos, com a Paula, né? Que vocês vão conhecer aí em breve, né, que vai tocar esse novo programa de educação financeira. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, né? A gente, ao longo dessa jornada, a gente vai falar o que vai compor esse programa de educação financeira, mas rapidamente aqui, ó, ele vai ser composto de palestras. Hoje a gente vai ter tem uma pesquisa que, inclusive, já está no ar, e essa pesquisa vai nos ajudar, guiar, vai trazer um diagnóstico para que a gente trabalhe com outras palestras ao longo do tempo. Vamos ter, gente, um aplicativo específico para isso, que você vai conseguir gerenciar o seu orçamento, vai conseguir gerenciar suas metas de curto, médio e longo prazo. E detalhe, vai ter uma trilha de educação, que na palma da sua mão você vai conseguir se desenvolver mais ainda, tá? Vamos ter clínicas com planejadores financeiros que vocês vão poder usar e ter aquele atendimento personalizado, né? E o que eu costumo dizer, né, aqui, e que a gente está trazendo fortemente aqui dentro da Sigitaprev e da Singenta, que é a cereja do bolo, a gente fez um trabalho com a Mercer e com a Super Rico de voluntariado, tá? A gente também vai conseguir, com esse nosso programa, acessar a sociedade, a comunidade e falar um pouco aí mais aí de educação financeira, tá? E, gente, a gente ganhou aí uma parceria enorme, né? Você fazer um programa desse, conectado com RH,
com o programa hashtag Eu Me Cuido Mais, é tudo de bom, tudo de melhor. Ó, o pessoal já está dizendo aqui, olha, temos que deixar o pessoal aí fazer a palestra, hein? Mas chegou uma nova informação aqui, só um segundinho, por favor. Opa, disseram que tem mais novidades, viu? E quem vai trazer essa novidade aqui para vocês é a Cíntia, né, Silva e a Eliane Oliveira. Meninas, bom dia. Bom dia a todos. Pessoal, eu sou a Cíntia Silva, trabalho aí junto com o Osley na área de investimentos da Syngenta Prev, e a gente está trazendo hoje para vocês o relançamento do programa de educação financeira, e a gente está aqui buscando trazer o melhor para vocês aí, junto com as parcerias que o Osley já comentou, né? E para o relançamento da nossa marca, ele não poderia, né, iniciar sem uma nova marca, né? Certo, Eli? Você pode comentar aí um pouquinho para a gente, por favor? Olá a todos e a todas, eu sou Eliane Oliveira e faço parte do time da Prev na área de benefícios. Isso mesmo, Cíntia. Para isso, vamos apresentar para vocês a nova marca que buscamos uma conexão entre a atividade da empresa, Eu Me Cuido Mais, e o projeto Educação Financeira da Prev. Então, para isso, vamos passar um vídeo para vocês, espero que todos gostem. Sonhos e projetos de vida são combustíveis que nos fazem acordar e buscar entregar o melhor naquilo que fazemos. Quando plantamos, olhamos para o futuro que queremos, que sonhamos, que desejamos. Mais do que sonhar, é preciso plantar para realizar. Plantar em solo fértil e regar dia após dia. É nisso que nós da Syngenta Prev acreditamos. E é por este motivo que lançamos o programa de educação financeira para cultivar. Afinal, sonhos são importantes, mas cultivá-los é o que os tornará realidade. Neste programa, você vai aprender a lidar cada vez melhor com seu dinheiro, tanto no presente, mas também pensando em seus projetos futuros, independentemente da fase de vida que você está. Por meio de bate-papo com especialistas, dicas de finanças, workshops e ferramentas para organização de custos, você aprenderá a gerir seus projetos de vida de forma mais organizada e poderá viver com mais leveza, sabendo que a vida que você leva hoje te conduzirá também na realização dos seus sonhos futuros. Para cultivar, porque acreditamos que uma pequena semente em solo fértil pode se transformar e gerar muitos frutos. Comece hoje a cultivar e colhe os frutos do seu din-din. Vamos juntos? Bom, pessoal, essa era a novidade que a gente tinha aí para trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem sido feito tudo com muito carinho para poder ajudar a todos. E agora eu trago para vocês a Paula Basso, da Mercery Super Rico, que vai realizar para a gente aí a primeira palestra. Paula, por favor, agora está com você, fique à vontade, a casa é sua. Ai, legal, gente. Eu acho uma delícia falar de dinheiro. E aí, quando eu vejo a associação do dinheiro com semear, com esse plantar e desenvolver e crescer, eu acho ainda mais especial, porque quando a gente fala de dinheiro, a gente fala mesmo sobre vida. E vida é esse cultivo, né? Esse cuidado que a gente tem que ter, que tem que regar de vez em quando, tem que realmente proporcionar o ambiente adequado para ele poder se desenvolver. Então, comigo está o Carlos, apesar de que hoje vou ser eu que estou aqui, que vou estar aqui à frente da nossa conversa. O Carlos também é da Super Rico, nós somos sócios da Super Rico, somos planejadores financeiros certificados pela Planejar, CFPs. E, bom, vocês vão conhecer bastante a gente nos próximos meses, porque a gente vai vir falar sobre diferentes perspectivas. Hoje a gente vai começar falando de comportamento financeiro. Carlos, você quer dar as boas-vindas aí também? Prazer enorme, né, estar aqui com esse programa, como o Osley colocou, um programa realmente muito bem arquitetado aí, trabalhado, né? E essa parceria aqui para a gente é muito gratificante. Então, não faltará a oportunidade da gente se aprofundar em vários temas, né, Paula? Então, em breve também eu estarei com vocês aqui. Hoje eu estou só acompanhando a Paula, mas discutiremos bastante sobre o tema planejamento financeiro, enfim, saúde financeira.
Legal. Hoje a gente vai falar sobre comportamento. É uma conversa mesmo, assim, na verdade eu vou estimular vocês e desejo muito que vocês respondam, porque quando acontece essa troca, a palestra acaba ficando mais rica, mais gostosa. E a gente vai começar falando... só uma observação, vocês podem usar o chat para responder as perguntas que eu vou fazer para vocês, e se vocês tiverem perguntas para nós, fiquem à vontade para usar o Q&A, tá bom? Vamos lá, então, para a gente começar, para a gente aquecer os motores de comportamento financeiro, eu queria que vocês compartilhassem comigo o que vocês consideram que faz a sua vida valer a pena. Quando você para e pensa assim, eu acordo de manhã, o que faz a minha vida valer a pena, eu conquisto dinheiro, o que faz a minha vida valer a pena é o quê? E que entra nessa resposta? Deixa eu puxar o chat aqui para eu ver. A Miriam trouxe a família, legal, Miriam. Saúde, Osley. Uhum. Vou esperar uns minutinhos para ver. Deixa eu ver que tem gente botando no que. Família, construir um futuro. Ó, família, sonhos, felicidade, ter um bom trabalho, conquistas, realizar sonhos. Legal, ótimo. Olha só como família ficou equilíbrio e segurança, filhos, como família entrou em primeiro lugar, né? Legal, sonhos, trabalho, legal. Essa foi uma pergunta que foi feita, acho que foi numa pesquisa da BBC, e as respostas mais comuns eram justamente essa: relacionamento com filhos, relacionamento com pessoas que têm significado para a pessoa, se é pai, relação com família de uma forma geral, amizades, para muitas pessoas também entra caridade, religião. E dessas atividades que são as mais citadas, se a gente parar para pensar, a maior parte delas requer quase nada de dinheiro ou muito pouco, né? Claro que o dinheiro está aí, mas quando a gente fala de família, de equilíbrio, a gente está falando de relações, de conseguir criar relações, né? E aí existe uma dúvida, se dinheiro traz ou não felicidade, porque, poxa, se o que faz a minha vida valer a pena tem a ver com família, com relacionamento, será que dinheiro traz felicidade? A falta de dinheiro eu sei que acaba não trazendo tanta felicidade, mas será que dinheiro compra felicidade? O que vocês acham? Ó, não, tem uns não bem intensos aqui. Não compra. Proporciona momentos felizes com quem importa. Legal. Não compra mais ajuda. Ó, tem quem diga que sim. Que dinheiro traz felicidade, sim. Não compra mais ajuda. É mais fácil ser triste, que é aquele meme, né? É mais fácil ser triste em Paris do que onde eu tô. Não compra mais é necessário, traz segurança, dessa forma traz tranquilidade. Legal, gente. Então, quando a gente fala, obviamente que depende, né? O conceito de felicidade para cada pessoa muda. Tem pessoas que são felizes através de relações significativas, tem pessoas que são felizes quando elas têm bens materiais. Então, é importante que cada um respeite e entenda qual é o que é realmente o real significado de felicidade para si. Mas existe uma pesquisa que foi feita pela Gallup World Poll, e eles fizeram uma pesquisa global com 1.700.000 adultos que tinham mais de 15 anos, então, em 164 países, e essa pesquisa trouxe como resultado que, sim, até certa medida, existe uma correlação direta entre dinheiro e felicidade. Só que esse valor ele tem um teto, e aí não é difícil a gente perceber que se a gente está num momento em que, de repente, a gente não tem comida para colocar na mesa, a partir do momento que eu tenho dinheiro para colocar comida na mesa, isso se converte, sim, em felicidade para minha família. Se eu estou passando por uma situação de adversidade financeira e eu não posso pagar o tratamento do meu pet, eu não posso pagar um tratamento de uma pessoa que está doente. Sim, dinheiro nesse caso, quando eu tenho dinheiro para poder proporcionar esse tratamento para uma pessoa especial para mim, se converte em felicidade. Então, existe até um determinado valor, uma correlação direta. E essa correlação, ela não é infinita. Foi identificado, pelo menos por essa pesquisa, que no mundo, a média global seria $95.000 por ano. Uma pessoa que ganha até $95.000 por ano, ela
estaria com uma correlação direta. Mas, regionalizando para a região de América Latina e Caribe, a gente está falando de uma pessoa que ganha até 35 mil dólares por ano, ela já teria essa correlação concluída. Né? A partir desses 35 mil, não existe mais uma correlação direta entre felicidade e dinheiro. E aí, se a gente faz uma conversão de câmbio, né, para R$5 mais ou menos, a gente está falando de uma pessoa que tem uma renda de 15 mil reais por mês. A partir desse valor, não teria uma correlação direta. Estou vendo aqui que tem algumas pesquisas, alguns comentários, não seria dinheiro para supérfluo, e sim para trazer conforto e tranquilidade à família. Seria um dinheiro para, exatamente, segurança, tranquilidade, para trazer a dignidade, né? Manutenção de vida, e sim com um certo prazer. E aí a gente vai falar sobre organização financeira propriamente dita a partir dos nossos próximos encontros. Mas a grande questão aqui que eu gosto de trazer é porque existe uma confusão entre se ganhar mais e ser mais feliz. E aí isso pode nos gerar um equívoco de entendimento que quanto mais ganho, mais feliz sou. E, na verdade, o processo da felicidade, ela não é coisas. Ela é a gente conseguir trilhar o caminho, realizando objetivos, mas que no processo, na jornada, a gente seja feliz. E não só quando eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquela casa, eu vou ser feliz. Porque quando você chega naquela conquista, aquela conquista se esgota em si mesma. Então, a gente tem que começar a olhar para a nossa relação com o dinheiro e para a nossa relação de felicidade, não a partir de coisas, mas a partir dessas nossas experiências e das nossas vivências, do olhar que a gente tem para o nosso mundo, né? E essa felicidade, ela não é uma linha reta. Tem dias que eu estou super feliz, e como sou ser humano e sou essas nuances de sentimentos, a partir do momento que eu estou muito feliz, não significa que eu não vou ter um momento de tristeza dentro do meu dia. Não é só preto ou branco. A gente eu gosto de dizer que a gente é um tie-dye, sabe? Quando a gente mancha a camiseta e que fica várias nuances de cores, às vezes verde, às vezes azul, às vezes rosa, às vezes cinza, às vezes preto, às vezes branco. A gente é essas nuances de sentimento, nós somos essas nuances de sentimento e, portanto, o conjunto de comportamento, conhecimento, percepção a respeito do dinheiro é que vai também nos ajudar a entender o quão felizes ou não a gente consegue se colocar nesse mundo. E o que eu quero eliminar aqui é esse risco de achar que ganhar mais é sinônimo de viver melhor. E isso pode induzir a erros de soluções dos nossos problemas. Às vezes eu já vi muitas pessoas dizendo, eu vou trocar de emprego, adoro a empresa onde eu estou, mas vou trocar de emprego porque vou ganhar mais. E aí chega lá e a experiência não é legal, a vida não é bacana, ela tinha uma qualidade de vida diferente na outra empresa. Então, o conceito da felicidade não tem a ver diretamente só com essa questão financeira. A questão financeira permeia, mas ela não se esgota. E um dos primeiros passos para a gente falar de mudanças sustentáveis a nível de bem-estar financeiro é isso que a empresa está proporcionando para vocês. Olha que lindo o nome do programa de vocês. Eu me cuido mais para cultivar. O eu me cuido mais é esse olhar. Eu quero me cuidar. O dinheiro é um pilar para eu me cuidar mais, porque eu estou cultivando essa felicidade durante toda a minha trajetória, né? Então, não vamos menosprezar essa parte da felicidade que vem com o dinheiro, obviamente, mas não vamos esgotar a felicidade nesse vínculo só entre dinheiro e essa relação com o dinheiro, né? Então, eu quero falar, para a gente começar a falar disso, eu quero comentar com vocês a respeito de um experimento que foi feito, que se chama Jogo do Ultimato. Ele foi um experimento desenvolvido em 1982, tem muitas variações, mas eu vou contar sobre uma delas. E basicamente é o seguinte, os pesquisadores eles dão uma quantidade de dinheiro para uma dupla. Então, por exemplo, eu e Patrícia somos colocadas numa sala, eu e Patrícia não nos conhecemos, e os pesquisadores vão lá e dão uma nota de R$100. E aí dizem para mim, Patrícia diz, olha, vocês duas que não se conhecem, cheguem num acordo de como vocês vão querer dividir esse dinheiro, porque se vocês chegarem nesse acordo, vocês levam o dinheiro para vocês. Se vocês não chegarem nesse acordo, vocês devolvem o dinheiro para nós pesquisadores. E aí, Patrícia, chegamos na sala, olhamos aqueles R$100 espalhados na mesa e pensamos, Patrícia, qual será a solução que os nossos colegas aqui da empresa dariam? Como vocês fariam essa divisão de dinheiro? O que vocês acham que acontecia no experimento? Deixa eu escutar vocês aí no chat. Se vocês entrassem numa sala com um desconhecido, olha,
Ricardo já trouxe aqui uma resposta, 50-50. Flávio também. Vamos ver mais algumas respostas. Meio a meio. Dividir 50-50. Ó, tá todo mundo, 50% cada, legal. Tá todo mundo aqui respondendo meio a meio. Essa é a resposta mais óbvia, né? Mais comum. Só que, o que os pesquisadores faziam? Eles colocavam um ator, e esse ator não aceitava ficar com meio a meio. O ator ia lá e dizia assim, olha, Patrícia, eu não quero ficar com 50, não. Eu só topo se eu ficar com 90 e você ficar com 10. O que vocês pensariam de uma pessoa que entrasse numa sala com vocês e dissesse isso? Olha, eu só topo levar 90 e você fica com 10 e é isso. Senão a gente devolve o dinheiro para os pesquisadores. Como vocês se sentiriam? Vocês achariam correto isso? Flávio falou que se sentiria injustiçado. Magda ia tentar negociar. Miriam lesada. Veja só. A gente ia ganhar 10 anos de graça, hein? Mas... Ó, o Thaí está falando ponderava. Isso é uma coisa interessante, porque muitas pessoas aceitariam essa condição se tivesse uma causa nobre por trás. Mas por que é que você quer ficar com 90? Se eu dissesse simplesmente, não, eu quero ficar com 90 porque eu quero ficar com 90. Não tem uma causa, eu simplesmente quero. E aí, nesse caso, geralmente as pessoas tendem a ficar irritadas, né? Assim, como assim? Não tem menor sentido você fazer isso. As pessoas preferem devolver o dinheiro aos pesquisadores. Ó, o Robson falou a mesma coisa, tentaria entender o ponto da outra pessoa. Mas se não tivesse nenhum motivo nobre, gente, a gente não se sente realmente, como vocês colocaram aqui, lesado, tipo, não tem por que fazer isso. E aí, o que os pesquisadores identificaram é que as pessoas preferiam, de fato, devolver o dinheiro a se sentirem prejudicadas, lesadas. Eu já fiz essa dinâmica, inclusive, ao vivo, com pessoas, assim, e tinha gente que eram amigos e que se conheciam de trabalho ou de sala de aula e ficavam bravas, ficavam por alguns minutos sem querer falar com aquela pessoa. Então, veja só, o que os pesquisadores estavam olhando ali? Eles estavam vendo que a teoria econômica tradicional nos fala que nós somos seres racionais, que se somos apresentados a uma possibilidade, vamos usar a melhor forma possível essa questão. Só que, veja só, é melhor eu levar R$10 para casa do que eu levar 0. E no experimento não acontecia isso. No experimento, as pessoas preferiam devolver o dinheiro a levar os R$10. Eles preferiam se lesar, entre aspas, né? Não ficar com os 10, que seria um ponto a mais para a pessoa, do que favorecer aquela pessoa que eles consideram que tiveram um comportamento inadequado. Então, eles passaram a entender que os participantes que estavam sendo testados estavam se deixando levar por emoções, que nós não somos tão racionais assim no nosso processo de tomada de decisão, que a gente preferia sair sem nada a se sentir lesado. E que essa relação com o dinheiro despertava sentimentos. Tinha quem ficasse irritadíssimo, tinha quem sentisse desprezo pela outra parte, pelo comportamento daquilo que a pessoa fez, né? Tinha quem dava risada. E pela teoria econômica padrão, você aceitaria qualquer quantia, mesmo que fosse 50 centavos, porque é mais do que você não ter, né? Então, a gente vai explorar um pouquinho esse processo do dinheiro despertar sentimentos e de, às vezes, a gente ter um olhar para a nossa relação com o dinheiro que não leve em conta essa utilidade máxima das opções, como fala a teoria econômica padrão. E aí vou convidar vocês a assistirem esse vídeo aqui, ele é um vídeo que não vai ter áudio, tá? Mas gostaria que vocês prestassem atenção nesse material aqui. Ele é rapidinho. Esse é um teste de atenção. Quantos passes de bola o time de branco fará?
E aí, vocês viram o urso dançando Moonwalker? Deixa eu dar um pause aqui, só para eu ver as respostas de vocês. Alguém viu o urso? Ou vocês, de alguma forma, viram o urso? Não? Tá. Não? Ó, o vídeo vai voltar também não. Tá, legal. O vídeo voltou, né? Ó, o que vai acontecer aqui? Olha o urso entrando, olha ele dançando, olha ele saindo. Ele passou por aqui. É fácil perder algo que você não esteja olhando. Essa é uma campanha publicitária para olhar para os ciclistas, que eu acho genial, mas que eu trouxe aqui para a gente fazer a analogia sobre a nossa relação com o dinheiro. O quão fácil também é a gente perder alguma coisa quando a gente não está olhando, quando a gente perder o nosso dinheiro, quando a gente não está olhando com atenção para o nosso dinheiro. O quão fácil é a gente achar que a gente é ruim na nossa gestão financeira quando a gente não faz nada para mudar a nossa visão a respeito de dinheiro. Então, às vezes, eu escuto pessoas, já atendo como planejadora financeira há 7 anos, e tem pessoas que dizem, Paula, mas a minha família é uma zona, eu sou uma zona com finanças, porque todo mundo é uma zona com finanças. Parece que eu vim com um karma na vida. E não, gente, não é isso que acontece. É porque simplesmente estamos com o foco em outro lugar. Nós temos um cérebro condicionado, que tem que estabelecer foco. Por quê? 20% da energia corporal, ela é consumida pelo nosso cérebro. Então, se eu estou focando numa coisa, estou deixando de focar em várias outras coisas. Por exemplo, agora ninguém está prestando atenção no peso do seu corpo na cadeira. Agora que eu falei, talvez vocês sentiram o peso do corpo na cadeira. Mas existe uma série de coisas que estão acontecendo nesse momento, mas que o nosso cérebro não está prestando atenção. Quer ver um outro exemplo? Olhem ao redor de vocês e deem uma olhada ao redor e vejam tudo que tem de verde. Eu sou cheia de coisa verde aqui. Olhem ao redor de vocês e vejam tudo que tem de verde. Agora respira fundo aí, fecha os olhos e pense tudo que tinha de vermelho no ambiente onde vocês estavam. Talvez você esteja num ambiente que você está todos os dias, que até por memória você saiba de coisas que estão ali, que são vermelhas, mas você não conseguiu lembrar neste momento, porque o seu cérebro está condicionado. E isso acontece também na nossa relação com o dinheiro. Em alguns momentos nós associamos que nós somos ruins com dinheiro e vamos escolher tudo no ambiente que confirma que nós somos ruins e deixamos de lado coisas que somos boas. Nós achamos que não temos capacidade, número é muito difícil, eu sou péssima em matemática, portanto, sou péssima em relação com o dinheiro. E aí não olhamos para a nossa relação com o dinheiro, e aí aquele urso dançando passa na nossa vida e nós não olhamos para eles, porque nós escolhemos olhar só para o passe de bola branco. Então, olha a importância da gente rever a nossa relação com o dinheiro para sair de uma situação que talvez não seja a situação que nós gostamos, ou para expandir as nossas possibilidades além daquilo que nós hoje temos como situação e como resultados financeiros. E eu estava falando aí que isso é um exemplo também de como somos irracionais em alguns momentos. Selecionamos uma parte e não analisamos com razão todas as outras. E o nosso processo de tomada de decisão, quando eu falo irracional, é que ele também é tomado, na verdade, por uma etapa antes do nosso sistema de processamento de respostas mentais, que é o processo emocional. E aí eu vou dar um exemplo que nós tomamos em média 10 mil decisões por dia e cerca de 90% das nossas decisões de compras, elas são emocionais. Vou trazer aqui alguns exemplos. O primeiro delas, o prazer momentâneo. Eu caio super nesse prazer momentâneo, eu adoro pegar um pedacinho aí de doce para aplacar algum momento de ansiedade. E é óbvio que eu estou trazendo aqui um prazer momentâneo representado a título de exemplo, né? Representado por uma fatia de torta aqui, mas pode ser aquele chopinho, pode ser uma série de outras coisas. Aqui eu estou trazendo esse exemplo que para muita gente suportar um momento difícil passa por ter um abraço através da comida, né? E isso pode condicionar você, de repente, a tomar um café na cafeteria ali, e ao invés de você gastar R$4,50, você vai gastar 12, 15, 17, 20 todos os dias. Isso
não é problema, tá, gente? Isso aqui, a ideia não é falar aqui sobre cortar cafezinho e doce, não. A ideia é mostrar que existem decisões de compra que são condicionadas por comportamentos. A gente está chegando aqui em novembro, entrando em novembro, e é o mês tradicional da Black Friday, e a gente tá, eu já misturei Friday com Fear aqui. Fear of missing out, que é o medo de estar perdendo uma grande oportunidade. Quem nunca gastou um dinheiro por medo de ser a última grande promoção? Aqui eu estou trazendo o exemplo da Black Friday, mas não é só para Black Friday, né? Mas às vezes a gente está lá, tem uma TV em casa, nem precisa de uma nova TV, mas viu uma promoção e diz assim, puxa, tá ali a TV que custa R$ 2.500, está por R$ 1.700, quer saber? Eu vou aproveitar que o preço está muito bom e vou trocar, porque vai que nunca mais eu consiga isso. Então, agora eu consigo, eu vou lá e vou passar meu cartão. E quando eu vejo, eu estou comprando coisas que eu não preciso, pelo medo de estar perdendo uma oportunidade. Isso vale para compras, consumo, mas vale também para investimentos. O efeito manada que você fala na questão de investimentos, né? Tá todo mundo falando da nova empresa que vai ser a milagrosa da Bolsa de Valores. Eu preciso entrar porque está todo mundo comprando isso. Eu preciso entrar em Bitcoin porque está todo mundo comprando isso. E quando eu vejo, é uma onda que está desconectada daquilo que é o meu objetivo, daquilo que são as minhas necessidades. E eu perco dinheiro ou direciono dinheiro para alguma coisa que não tem nada a ver, que não completa o que faz a minha vida valer a pena, por esse medo de estar perdendo uma grande oportunidade. Outro exemplo, recebi aqui um SMS, poxa, parabéns, Paula, você agora pode ter o cartão Black. O cartão Black Infinity, com um limite infinito aí no seu cartão de crédito. E aí eu penso assim, poxa, eu acho que apesar de não comportar com a minha renda, eu vou pegar, porque vai que eu vou fazer uma viagem internacional, e aí me acontece alguma coisa fora do país, é bom eu ter um cartão com um limite assim infinito, porque vai que me acontece alguma coisa, né? E aí a gente para pensar, olha só, o que será que tem por trás dessa justificativa que a gente dá para pegar esse cartão? E o último exemplo que eu vou trazer, mas não é o último, é a necessidade que a gente tem de impressionar. E a gente compra coisas, gasta dinheiro com coisas que a gente não precisa, comprando coisas que às vezes a gente nem acha tão bonito assim, tão legal, tão confortável, mas para impressionar a gente acaba comprando. O que tem por trás dessa necessidade de impressionar? Será que não é uma necessidade de reconhecimento externo? Porque eu mesma em mim não reconheço algo em mim, eu preciso da confirmação do outro. O que tem por trás de um prazer momentâneo? Se é um prazer momentâneo, significa que eu não estou vivendo um prazer contínuo, ou pelo menos estável. Então, eu estou querendo aplacar alguma ansiedade com algo momentâneo. Então, eu jogo ali uma jorrada de hormônio para eu ficar feliz. E também de calorias e de dinheiro e de tudo mais. O que tem por trás do medo de perder uma grande oportunidade? Olha o medo ali como base dessa palavra, dessa expressão, do fear of missing out. O que tem por trás da necessidade de eu ter aquele cartão Black? Será que eu preciso, eu querer entrar nas salas VIPs porque realmente é mais confortável, ou porque eu quero postar lá para as pessoas que eu estou numa sala VIP, que isso, que aquilo? Então, olha quantas nuances de emoção tem por trás disso. Tudo isso é emoção. E tem uma ciência que se dedica justamente a estudar esse universo de emoções, que se chama neuromarketing. E tem um pesquisador, que é o Martin Lindstrom, ele é um autor dinamarquês, ele revelou o resultado de uma pesquisa mundial num livro chamado A Lógica do Consumo. Estou olhando para cima porque o livro está aqui em cima. É uma pesquisa mundial também, durou 3 anos e custou $7 milhões essa pesquisa. E ele estava pesquisando justamente o que atrai a nossa atenção e captura o nosso dinheiro. E nessa pesquisa, ele narra um episódio da American Idol que mostra a Coca-Cola como patrocinadora. E aí tem uma pessoa que vai lá, se apresenta, acho que todo mundo conhece o American Idol, né? É um programa de auditório que pessoas vão lá, se apresentam e são julgadas se elas continuam ou não continuam. Muito parecido com The Voice e esses outros, assim, ele foi um dos precursores. E aí o American Idol, a pessoa foi lá, se apresentou, e todo mundo emocionado com a apresentação incrível. Daqui a pouco, a pessoa terminou, todo mundo de pé aplaudindo, um dos jurados vira para o Simon, que é esse que está mais aqui de cinza, chumbo, não sei, preto, a roupa dele, e pergunta para o Simon, Simon, o que você achou da apresentação desse competidor? O Simon pega aquela Coca-Cola, toma um gole de Coca-Cola, apoia na mesa e diz assim, eu achei tão espetacular
quanto está esse gole de Coca-Cola aqui, gelada. E aí, nessa hora, o competidor vai entrar numa sala toda vermelha, que também é a cor da Coca-Cola. Veja, a Coca-Cola, ela não está falando assim, beba Coca-Cola. Ela está se associando a um momento de emoção, a sonhos, a aspirações. Quem disse é bom ou não é o jurado que está dizendo se aquela pessoa lá no palco que emocionou todo mundo é boa ou não. Veja a capacidade de forjar essa relação da marca com os sentimentos e emoções, né? Então, no dia seguinte, talvez você esteja morrendo de vontade de tomar uma Coca-Cola e nem sabe por quê. Porque você não percebeu que você recebeu um gatilho ali associado a emoções. Então, essa habilidade de se conectar a emoções suscitadas no problema não é uma venda direta, ela é uma venda implícita, né? Está se conectando com esses desejos mais profundos de reconhecimento, de pertencimento, que são bases do processo nossos como seres humanos, né? E aí o neuromarketing, quando a gente está falando e compartilhando essa visão com vocês, não é só porque a gente está falando de compras por impulsos. A ideia aqui é que a riqueza ela não seja sinônimo apenas de ter bens materiais. Aqui na Super Rico a gente fala da jornada da vida rica. A jornada da vida rica não é uma vida só financeiramente rica, é uma vida rica de experiências, de sentimentos felizes, de significado, de momentos bons, uma vida boa a vida toda, né? E esse assunto é muito sério, porque a questão aqui é a gente não ser consumido por aquilo que consumimos. Nós sermos donos do nosso dinheiro, não o nosso dinheiro ser dono de nós mesmos. Porque quando a gente entra numa situação de descontrole financeiro, tem um dinheiro mal gerenciado, que causa essa má gestão que nos leva a uma situação de endividamento, talvez a um estado emocional, ele não nos leva só a uma situação de vermelho no cheque especial, ou no banco, ou dívidas contratadas, e isso causa ansiedade, isso causa términos de relacionamento, instabilidade na relação com pessoas. Quantas disputas judiciais a gente vê por disputas de herança, rompimento de vínculos de sociedade, isso causa realmente sofrimento psíquico. E aí, a gente fala aí de afastamento social, uma pessoa que está, de repente, com uma situação financeira difícil, os amigos estão acostumados a fazer happy hour, ela começa a não frequentar o happy hour. E aí, o que vai acontecer? A pessoa diz assim, olha, hoje eu não vou. Na próxima semana ela não vai também. Aí ela para de conhecer as piadinhas, ela deixa de conhecer pessoas novas que podem fazer novos vínculos de negócio, fechar novos negócios. Essa pessoa se sente fracassada, ela fica muito frustrada por não estar podendo viver isso. E aqui eu estou dando só o exemplo de um happy hour, mas isso pode se estender sobre tantas outras coisas, né? Deixa de frequentar grupos de amigos, deixa de repente, ter momentos de prazer com sua família. Isso faz com que ela desenvolva uma ansiedade, aí ela não dorme muito bem, ela vai para o trabalho, ela não performa muito bem, porque ela não dormiu bem, ela também está ansiosa, às vezes está ali de corpo presente no trabalho, mas a cabeça em outro lugar, ou de corpo presente brincando com seus filhos, mas a cabeça em outro lugar, pensando assim, puxa, como é que eu vou pagar a escola do meu filho esse mês? Como é que eu deixei chegar nessa situação? Como é que eu perdi o controle desse jeito? Isso causa essa ausência, né, de não estar no momento presente, às vezes causa términos de relacionamento, divórcio e tudo mais. Então, a gente quer estimular essa reflexão para que a gente tenha um olhar mais aguçado sobre o assunto de finanças. E para falar o quão sério é isso no pilar do bem-estar. Por que eu preciso me cuidar mais também na minha questão financeira? Porque isso impacta a minha vida como um todo. Quando a gente está doente fisicamente, a gente comenta com as outras pessoas. E nem sempre isso acontece quando estamos adoecendo financeiramente. Porque por algum motivo associamos que temos que ter uma ótima relação com o dinheiro. Assumimos que deveríamos ter, sendo que muitos de nós nunca recebeu educação financeira ao longo da vida. A gente, às vezes, passou a trabalhar, a gente ainda morava na casa dos nossos pais, e nosso primeiro salário era só para gastar. Então, fomos estimulados a consumo desde o primeiro momento. Falem sobre dinheiro. Olha que riqueza esse espaço de troca que está se criando através do programa
para cultivar eu me cuido mais. Esse espaço de troca é uma riqueza, sim, para a gente criar e quebrar tabus e poder falar sobre dinheiro. E quando a gente fala, então, do neuromarketing, existe uma série de estudos sendo feitos a respeito do nosso cérebro, novas tecnologias de ressonância e imagem permitiram identificação e contraste também, permitiram identificação de áreas do nosso cérebro que participam no processo de tomada de decisão. E aí um dos estudos mais famosos que tem sobre isso é o do Dr. McLean. Ele mostra que a gente tem 3 estruturas no nosso cérebro que são frutos de estágios evolucionários diferentes. O primeiro deles é o cérebro reptiliano. Ele tem a ver, é o mais antigo, mais primitivo, aquele da época das cavernas. Ele tem a ver com a sobrevivência. Então, eu estou aqui trabalhando, super concentrada, aqui escrevendo, vem uma pessoa e chega e eu não percebo. Quando essa pessoa fala alguma coisa comigo, eu levo um susto. Essa reação do susto é um comportamento de querer fugir da ação sem eu prestar atenção no que está acontecendo nesse meu ambiente. Isso é o cérebro reptiliano em ação, tá? Então, nós temos essa estrutura que ela simplesmente age porque ela está relacionada com esse fugir ou lutar, tá? A segunda estrutura é o sistema límbico. O sistema límbico, ela é central nessas nossas respostas emocionais, tá? Então, ela é alvo também da publicidade, aí o exemplo da Coca-Cola que eu trouxe, ela está se associando aqui a desejos, aspirações, momentos que mexem com os nossos sentimentos, memórias afetivas. Então, às vezes, a gente está passando aí num restaurante, sente aquele cheirinho de comida e diz, cheirinho de comida da minha avó, acho que vou almoçar aqui hoje. E não tem problema tomar uma decisão que seja pautada em emoção, não há problema nenhum. O problema é quando isso se torna um processo compulsivo, que leva a uma situação não saudável. Não há problema na decisão emocional, tá, gente? Aqui eu só estou mostrando realmente como nós às vezes achamos que estamos tomando uma decisão racional, mas na verdade ela está num estágio anterior, numa etapa anterior do nosso processo racional. E a parte do raciocínio propriamente dita acontece nessa área mais moderna do cérebro, que é o neocórtex, né? Que é responsável então justamente por esse raciocínio. E aí, quando a gente fala de desejo, e nós desejamos muitas coisas, os nossos desejos eles podem ser ilimitados, eu estou falando de uma resposta emocional. Quando eu estou falando do querer, então tá, eu quero. Uma coisa é desejar, outra coisa é querer. Eu quero, eu estou falando de um processo racional. A gente tem a capacidade de transformar uma resposta emocional numa resposta racional. E eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem aí, seja casado, tem um filho, ama a sua família. Isso, todos vocês aqui, a maior parte de vocês trouxe família como um pilar que faz a vida valer a pena. Então, aí você está lá, num momento super bom da sua vida, e você vai encontrar um amigo. Eu Paulo, fui lá num bar, sentei no balcão, estou esperando minha amiga chegar, e do meu lado senta uma pessoa, um homem interessante. Começamos a conversar enquanto minha amiga chega, minha amiga manda uma mensagem dizendo, Paula, vou atrasar um pouquinho, espera aí, fica tranquila que eu estou num drink aqui. Legal. Essa pessoa chega, a gente começa a conversar, risada boa, pessoa bonita, e um desejo brota. Algo que eu não controlo, brota esse desejo. Eu olho para essa pessoa e eu posso optar por estar ou não com essa pessoa. Só que eu tenho a capacidade racional de entender que esse desejo ele pode ou não ser realizado. Eu tenho a capacidade de ponderar perdas e ganhos que eu tenho a partir disso. E olhar para a pessoa e entender assim, não vale a pena trocar tudo que faz a minha vida valer a pena por uma noite de prazer. Não vale a pena eu arriscar tudo que eu construí por um momento de prazer. E aí eu entendo e sou adulta o suficiente para entender, ok, voltou e agora a minha amiga chegou, vou seguir a minha conversa com minha amiga e isso passou. Da mesma forma que a gente tem capacidade de fazer isso com relações, a gente tem capacidade de fazer isso com o nosso dinheiro. Então, meu Deus, é mais forte que eu, quando eu vejo, eu vou lá e compro. Não, você tem capacidade de ponderar perdas e ganhos e entender o quanto isso pode impactar ou não nas suas finanças. Então, essa capacidade racional é algo que nós temos. O desejar é irracional. Então, eu estou numa área um pouco mais, se eu posso chamar assim, mais primitiva, né? Quando eu vou para o querer, eu estou indo para uma área mais moderna de quem somos hoje. E aí tem uma frase do Jung. Jung é um psicólogo que foi discípulo de Freud por uns anos, depois ele criou um novo entendimento a respeito da simbólica inconsciente,
E ele fala o seguinte, até você se tornar consciente, é o inconsciente que vai dirigir a sua vida, e você vai chamá-lo de destino. Então, aquele exemplo do urso dançando, vocês não perceberam, mas tinha um urso dançando desde o primeiro momento. E no primeiro momento ninguém percebeu, porque eu não trouxe a consciência de vocês naquele primeiro momento. Eu chamei a atenção de vocês para outros aspectos daquele vídeo. A partir do momento que eu trouxe a consciência, vocês entenderam que tinha um urso dançando. Isso acontece com a nossa vida. Eu posso a vida inteira achar que eu sou ruim com o dinheiro. Por quê? Porque eu ainda estou num aspecto inconsciente na minha relação financeira. E aí eu estou chamando de destino. Eu sou ruim. Eu trabalho, nunca sobra. Poxa, é porque você realmente ganha mal ou porque você não está fazendo boas escolhas financeiras? Escolhas que estejam conectadas com aquilo que faz a vida valer a pena. E aí eu estou chamando de destino. Então, a ideia é que, através desse nosso programa, a gente gradativamente vai devolvendo o poder para nós mesmos no nosso processo de decisão, para que a gente não seja vítima da nossa relação com o dinheiro. O dinheiro não está acima de nós. O dinheiro está a nosso serviço. E somos nós que somos os senhores dele. Nós trabalhamos para conquistá-lo e executarmos aquilo que faz a nossa vida valer a pena. E eu volto para a pergunta. Depois da gente enxergar e ver isso que nós conversamos hoje, essa pergunta ganha um novo significado? O que faz a sua vida valer a pena? As escolhas financeiras que você tem feito são escolhas que te levam para o que faz a sua vida valer a pena? Como que estão as decisões financeiras? Como que as suas decisões financeiras estão impactando na sua saúde mental? E aí, gente, esse é um estudo, esse tipo de pergunta, ele não é uma pergunta só subjetiva, ela é bem objetiva. Existe um índice de saúde financeira do brasileiro que mede 4 dimensões na nossa relação com o dinheiro. Segurança, que é a nossa percepção quanto à nossa situação financeira, se ela é fonte de preocupação e estresse ou não. Habilidade, a nossa capacidade de lidar de fato com o dinheiro. Comportamento, a nossa disciplina e nosso controle. E a nossa liberdade, o sentimento de limitação ou de opções de vida que a gente tem a partir da nossa situação financeira. Esse índice a gente usa para construir o estudo de felicidade financeira, que é o que o pessoal, a Eliane acabou de colocar aí no link do chat, e que eu convido vocês a participarem. Se vocês quiserem escanear o QR Code, vai ser direcionado justamente a essa pesquisa. Esse estudo da felicidade financeira vai nos dar insumos para a gente construir um programa cada vez mais conectado com o que faz sentido para o público da Singenta. Então, fica o convite para vocês nos ajudarem a gente construir, todos nós juntos, esse programa, a partir das respostas que vocês vão dar também, para a gente entender, porque às vezes a gente acha que o caminho é falar sobre dívida, mas na verdade é sobre investimentos. Às vezes o contrário, é falar sobre investimentos, e aí é sobre dívida. E a gente vai dando ordem de prioridade a depender daquilo que faça mais sentido para o grupo como um todo. Então, não deixem de responder essa pesquisa, porque isso vai nos ajudar a fazer um programa muito mais conexo com o que faz a vida de todos nós aqui valer a pena também, tá? A Fernanda está fazendo uma pergunta aqui, não sei se é uma pergunta ou não. Terapia ajuda a identificar a repetição de padrão financeiro dos pais ou suprir falta por compras, compulsões de... É verdade, o processo de autoconhecimento é uma afirmação. A Fernanda já está respondendo aqui. O processo de autoconhecimento, e veja que legal, eu comecei falando que dinheiro é falar sobre vida. Nossa relação com o dinheiro também nos ensina sobre nós. Então, olha que bonito esse processo de cultivar quem somos, né? Bem conectado com justamente o programa que a gente veio trazer aqui para vocês, né? Eu me cuido mais e eu cultivo essa minha relação também de bem-estar através da minha relação de bem-estar financeiro. De minha parte, gente, é isso que eu tenho para trazer por hoje, para a gente dar o pontapé inicial nesse que vai ser um programa que tem tudo para ser muito, muito construtivo e muito gostoso para a gente desenvolver ao longo de todo o ano que vem. Carlos, eu vi que você abriu a câmera, não sei se você quer falar alguma coisa em especial. Não. Não? Então tá bom. Então eu passo a palavra de volta aí à equipe da Singenta. E se vocês tiverem perguntas, pessoal, fiquem super à vontade, né?
Pessoal, que show de palestra, né? Acho que foi perfeita, Paula, muito obrigada. Carlos, muito obrigada. Obrigada aí a todos que participaram, né? Tanto aí o pessoal da Singenta, como Patrícia, Osley, Eliane. É um trabalho feito aí a muitas mãos, né? E com muito carinho aí, e para poder realmente ajudar, né, a todos os participantes da Singenta Prev. E eu vou encerrar aqui hoje pedindo para todos que nos sigam nas redes sociais, né, que acompanhem aí as próximas comunicações que teremos sobre o programa aí ao longo do tempo, né. Teremos outras palestras, temos aí a clínica financeira, então eu peço que todos se beneficiem disso, né. Se tiverem alguma dúvida, a gente está aqui, toda a equipe da Singenta Prev está aqui à disposição para poder ajudar e para tirar dúvidas também em outros momentos, não necessariamente só na palestra. Peço que todos, né, respondam a pesquisa, né, que eu já respondi, acho que todo o pessoal aqui da Singenta Prev já respondeu, e realmente é um bom termômetro aí para a gente medir como que a gente está, tá bom? Bom, se ninguém tiver mais nada a dizer, eu encerro por aqui, agradeço mais uma vez e peço a vocês que nos sigam aí nas redes sociais. Não esqueçam de responder a pesquisa aí mais uma vez, gente. Obrigada. Legal, gente. Obrigada também pela participação de todos vocês. Nos veremos muito. Sim. Boa semana a todos. Boa semana, pessoal. Muito Tchau, obrigado. tchau. Obrigada, Se cuidem. gente. Se Obrigada, cuidem. Tchau, tchau.